todas as questões que fazem parte do ser humano. Então, quando a gente fala em zumbido, ao meu ver, nós estamos falando, em primeiro lugar, de um sintoma. Então, por trás, ele nos anuncia, nos sinaliza alguma coisa que está por trás disso, alguma coisa que, de certa forma, não está harmonizado no nosso corpo. E por isso é tão importante que uma equipe multidisciplinar, que, na verdade, eu julgo, no caso da nossa equipe interdisciplinar, trabalhe juntos para poder entender melhor as facetas desse indivíduo. Então, esse trabalho de equipe é super interessante e o mais interessante é quando a gente realmente consegue a parceria com o paciente. Porque, como bem diz a doutora Giane, ele vem nos consultar, é uma consulta, mas as grandes decisões, quem vai tomar é o paciente. Então, mais ou menos isso é que eu vejo como a visão integrativa, que começa naturalmente sempre na busca de um médico, quando você tem um zumbido, ou você sente que sua audição não está bem, mas, enfim, o zumbido acaba sendo um sinalizador, e, a partir daí, ele normalmente vai trabalhar, sempre que necessário, ele vai atrás de saber qual a origem desse zumbido, que provavelmente não é uma origem só, muitas vezes, e, quando ele precisar, ele vai chamar algum profissional que ele confie, como, por exemplo, um fisioterapeuta, no caso de um zumbido sonossensorial, um fonoaudiólogo, no caso de um problema auditivo ou que tenha que fazer alguma outra intervenção, sempre trabalhando juntos, inclusive com psicólogo, quando necessário, mas ele é o grande maestro, né, doutora? Na verdade, assim, a medicina, ela flutua, né? Ela passa por modismos. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve muito essa coisa da especialização da medicina, das sub-áreas, das subespecializações, de você destrinchar os meandros, né, e focar, né? E hoje em dia a gente sente um movimento reverso, né, que é esse movimento da visão integrativa. Então, não encarar apenas a cura da doença do paciente, mas de todas as outras questões, além das questões biológicas, né? Então, não é só aquela doença, mas, assim, o emocional, o físico, o alimentar, o espiritual, né? Todo o resto, mental, psicológico. Então, na hora que a gente fala da visão integrativa, é também botar o paciente um pouco como não só aquele que recebe o medicamento e o tratamento, mas aquele agente que pode fazer as mudanças necessárias, porque é ele que está sentindo o problema, né? Então, às vezes, as mudanças necessárias para a cura ou para o alívio do zumbido não é só o medicamento, às vezes a gente precisa de exercícios, para um paciente que está sedentário, a gente precisa de mudanças alimentares para um paciente que tem distúrbios metabólicos, a gente precisa, por exemplo, corrigir uma desbiose intestinal para o paciente que tem distúrbios intestinais associados àquele zumbido. Então, a gente vai usar de estratégias para isso, a gente precisa, por exemplo, corrigir deficiências de vitamina, né? Corrigir deficiências de flora intestinal, encaminhar para o psicólogo para poder ter um suporte terapêutico, porque é uma soma, né? Eu costumo dizer para os pacientes o seguinte: olha, eu preciso que você faça para mim um bolo, eu te dou essa caixa de ovos. O que ele vai falar para mim? Doutora, eu não posso fazer um bolo só com ovos. Eu vou precisar do leite, do fermento, do açúcar, da manteiga, né? Da farinha, eu vou precisar de todos os ingredientes, né? A gente não consegue fazer diferença só com uma atitude. Às vezes a gente precisa de um todo, e a mesma coisa para o zumbido. O paciente, geralmente, que tem zumbido,
Ele não tem zumbido só por conta de uma coisa, ele tem várias coisas que somadas culminaram com o zumbido. Então, ele tem dor crônica, ele tem depressão, ele tem ansiedade, né? Ele tem distúrbios alimentares, distúrbios do sono, distúrbios de concentração, né? Às vezes, distúrbios de memória. Então, cabe ao médico um esforço Hércules, mas que não é sozinho, ele precisa da ajuda do paciente. E essa é a visão integrativa. E o médico ele não consegue fazer isso só. Os pacientes que eu tenho que melhoraram e que aliviaram ou que curaram, eu precisei da fonoaudióloga, eu precisei do fisioterapeuta, eu precisei do psiquiatra, eu precisei do psicanalista. Então, é uma soma, é um conjunto. Eu precisei que o paciente corrigisse a dieta. Outro dia eu recebi a mensagem de um paciente que eu atendi em 2015. Naquela época, ficou bem claro para mim que o zumbido dele era por intolerância ao glúten, né? E ele falava, mas doutora, eu não quero deixar de comer meu pãozinho. Mas toda vez que eu como, eu fico 6 dias com meu zumbido, né? Aí eu faço a restrição, o zumbido desaparece. Eu não quero deixar de comer meu pãozinho. Então, assim, são escolhas, né? E a gente caminha junto com o paciente. Às vezes ele fala, doutora, eu não quero tomar esse medicamento, né? Eu tenho umas perguntas aqui. Quando eu puder, vocês podem falar. Então pode colocar, porque eu acho que fica mais interessante do que eu e a Laura falar. Melhor a gente responder. Tá certo. Tem uma pergunta do Rodrigo Zaidan. A pergunta é: sobre o zumbido por perda auditiva. Gostaria de saber sobre a terapia genética para as células ciliadas da cóclea e a pesquisa do Dr. Stefan Wolpert, da Universidade de Tübingen. E já tem voluntários humanos. Se a USP estará nesta pesquisa. Observação: sou músico, pianista e maestro. E o zumbido por perda de otoesclerose atrapalhada, mesmo tendo feito a cirurgia nos 2 ouvidos e usar um aparelho muito bom. Bom, você perguntou sobre a terapia, desculpa, a terapia gênica que ele falou, ou terapia com célula tronco? Ele falou sobre terapia gênica para células ciliadas da cóclea. Olha só, Rodrigo, isso está muito no começo, são drogas caríssimas, né? Por quê? O que essas drogas fazem? As células do nosso corpo, elas têm estratégias. Então, ela tem vassourinha, tem tesourinha, para cortar o DNA, para ligar e colar as partes, tem cola. Então, a gente tem mecanismos dentro da célula para corrigir defeitos e para ajustar a produção das proteínas. Os cientistas, o que fizeram? Na hora que eles descobriram essas estratégias, que são interferência por RNA, dentre outras, né? Eles resolveram usar isso em prol da cura das doenças, né? Então, tem se testado muito, geralmente é com vetor viral. Então, você constrói um novo vírus e dentro daquele vírus você põe um maquinário para regenerar a célula, por exemplo, da audição, tá? Existem estudos no mundo inteiro fazendo isso, mas são estudos que ainda são caros, faltou a concordância verbal. Por quê? Porque você não consegue produzir vírus em larga escala, grandes quantidades, a um baixo custo ainda, né? Porque você tem que botar em placa de cultura, fazer crescer, expandir. Então, é uma coisa ainda muito artesanal, né? E são drogas, essas drogas baseadas em terapia gênica, um shot custa, sei lá, $1 milhão, são drogas ainda caras. Então, assim, no momento, nós não temos esse convite e a USP não está fazendo nada nesse sentido. Nós até começamos a fazer aqui no laboratório, mas experimental em camundongos. Então, a coisa ainda não chegou a nível humano. Já chegou a nível humano para outras doenças. Então, por exemplo, doenças genéticas em que a criança nasce com defeito que é incompatível com a vida. Então, você usa o tal medicamento para corrigir aquilo lá. Mas, em relação à surdez, nós ainda estamos na fase de pesquisa, vamos dizer assim, clínica, mas a nível de laboratório. Ainda não chegou à escala
de você poder, por exemplo, comprar esse tipo de medicamento para uso nos seus pacientes, né? E em nível de pesquisa também não chegou até aqui. Eu, pessoalmente, não conheço, porque essas pesquisas, elas são, vamos dizer assim, nessa fase 2, 3, elas são, como é que eu posso dizer? Elas não são liberadas para os cientistas, né? Elas têm sigilo de patente. Então, a gente não tem muito acesso aos detalhes, a não ser que a gente esteja envolvido no projeto, tá? Agora, se você tem otosclerose, se você é músico, se você já fez a cirurgia, se você tem aparelho, de repente vale a pena ver se o ajuste deste aparelho está adequado para o seu zumbido, para a sua perda, né? Não é, Laura? Sim, ver quantos programas ele tem, se cada programa condiz com as suas necessidades, levando em consideração que as necessidades mudam também, né? Então, acho que é muito importante que você volte, né, enfim, a empresa onde você foi aparelhado e veja se está bem, inclusive se a sua audiometria teve uma evolução, que a gente não sabe. Você pode ter uma perda maior. Então, sempre é bom. O aparelho é uma coisa importantíssima para você, né, nesse momento. Então, sugiro que você atualize tudo isso, se é que você já não está fazendo. Isso, né? De repente fazer uma nova cofenometria, medir novamente esse zumbido, porque como você fez alguns procedimentos, pode ter havido alguma plasticidade, e aí ajustar o ganho de acordo com a topografia desse zumbido, né? Acho que vale a pena investir nos recursos que a gente tem hoje disponíveis, porque esse que você está falando, infelizmente, ainda não está. Vai estar no futuro, mas ainda não está. Tenho mais uma pergunta. Posso falar? Pode. Bruna Garcia. Poderia falar um pouco mais sobre síndrome do tensor do tímpano? Quais as características do zumbido desse tipo? Onde posso encontrar ajuda e fisioterapia no interior de São Paulo? E emendando que tem a ver com essa pergunta do Ulisses, gostaria de saber se é possível realizar cirurgia da síndrome do tensor do tímpano pelo HC. Bom, então vamos lá. A síndrome da tensão do tensor do tímpano, na verdade, ela cursa com alguns sintomas, né? Além do zumbido, o paciente pode ter dor, sensibilidade, geralmente é unilateral, de um lado só. Ele também pode ter sensibilidade a sons. Então, quando o paciente tem dor, ouvido entupido, zumbido e sensibilidade a sons, que são 4 sintomas, isso chama atenção. O problema, geralmente, está nos músculos que regulam ali, vamos dizer, a amplificação do som. Não sei se você quer explicar um pouquinho como é que o som chega. Explica um pouquinho como é que o som chega e é amplificado. Explica um pouquinho para eles. Bom, o som vai chegar pela orelha. Nós temos 3 partes da orelha, né? Como a gente diz, a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Então, o som vem pela orelha externa, onde a gente tem aquele canal importante para que esse som entre, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai chegar na membrana do tímpano, na membrana timpânica. A partir daí, a gente está entrando na orelha média, na chamada orelha média. E aí a gente tem 3 ossículos muito importantes, os menores ossinhos do nosso corpo, que vão formar a cadeia ossicular, tá? E que, a partir daí, a gente vai ter a janela redonda e a janela oval, e, a partir daí, o estribo, que é um desses ossículos, vai fazer todo o movimento para encaminhar esse som para a cóclea. E aí a gente vai ter um estímulo elétrico, tá? E é na cóclea que a gente vai ter todo essa transformação para que a gente possa levar, através da via auditiva, até o córtex cerebral auditivo. Então, são 3 passos, né? O som entra pelo canal. Esse canal ele tem uma anatomia que já favorece a amplificação desse som em algumas frequências de 2 a 4. Então, a anatomia do canal ela vai amplificar um pouco esse som que está chegando. O som bate nessa membrana que a Laura falou, que é o tímpano.
O tímpano vibra e amplifica um pouco mais esse som, e esses ossinhos também vibram e amplificam um pouco mais. Chegando na orelha interna, esse som ele passa por uma usina de força que vai transformar a onda mecânica em elétrica. E essa onda elétrica sobe para o nervo e chega no cérebro. A gente não ouve com o ouvido, ouve com o cérebro. Então, o cérebro é que vai decodificar. É a voz da Laura, é o barulho da torneira, é um trovão. Só que existe um mecanismo de volta. Então, essa via que a gente falou é que aqui sobe para o cérebro. Só que o cérebro também manda uma resposta. Por quê? Porque ele quer proteger o ouvido. Então, por exemplo, se o som que está chegando é um som muito alto, de uma balada, de um trio elétrico, o cérebro manda uma resposta para aquele tímpano, para o tímpano ficar mais rígido, para o tímpano não se mobilizar tanto e não amplificar tanto o som. Então, ele fica mais duro e ele amplifica menos o som. Por quê? Porque como é um som muito alto, da balada, do trio elétrico, etc., aquele som pode danificar as células da audição. Então, existe um mecanismo de proteção rebote, que é uma eferência, que é aquilo que sai do cérebro para o órgão periférico. E quem contrai esse tímpano é o músculo, né? A síndrome da tensão do tensor do tímpano ocorre quando esse músculo se contrai por estímulos mínimos. Então, não é o trio elétrico, não é uma balada, às vezes é uma descarga do banheiro, às vezes é a voz de alguém, às vezes é um latido de um cão, às vezes é uma coisa que nem é tão intensa e esse músculo está contraindo. E aí ele contrai e o paciente tem os sintomas, sensação de bloqueio no ouvido, sensação de dor no ouvido, né? Sensação de ouvido tampado, zumbido e sensibilidade a sons, tá? Essa é a síndrome, quando o músculo se contrai para estímulos que ele não deveria estar se contraindo. Isso pode acontecer, por exemplo, quando você tem problema da ATM. Isso pode, por exemplo, acontecer depois de um trauma acústico. Por exemplo, eu tive um paciente que foi para uma festa de 3 dias com som alto, né? 3 dias, 8 horas por dia no som alto, tá? Isso pode acontecer quando você tem uma alça vascular, isso pode acontecer por diversos fatores, né? Então, essa é a síndrome. Esse músculo está lá dentro da caixa do tímpano, então não tem como fazer a fisioterapia direta no músculo. Então, você faz a fisioterapia dentro da boca, tocando em músculos da boca que se conectam com esse músculo do ouvido. Então, é um tratamento indireto, porque eu não consigo chegar lá naquele músculo para relaxar ele, e o cérebro está mandando ele se contrair. Então, indiretamente, através de músculos do palato, da garganta, do céu da boca, eu consigo chegar nesse músculo aí do ouvido, né? Então, são estímulos indiretos. E quem vai fazer isso é o fisioterapeuta e o osteopata. Uma outra forma de tratar é com medicamento, com os anticonvulsivantes, né? E caso não resolva, geralmente a fisioterapia, o medicamento resolve em 80% dos casos. Caso não resolva, você pode ir para a cirurgia, tá? É uma cirurgia simples, é uma cirurgia de pequeno porte, a gente pode fazer com o paciente acordado, faz com anestesia local, e na hora que você corta o músculo, você já pergunta para o paciente se ele sentiu o benefício, tá? Teoricamente, sim, dá para fazer aqui no hospital, a gente pode encaminhar para a reunião geral de ouvido, mas a decisão de executar ou não a cirurgia não é minha, não é da doutora Laura, não é do grupo de pesquisa em zumbido, é de um outro grupo, que é o grupo de cirurgia otológica. Então, a gente pode até encaminhar, mas a gente não tem certeza que esse paciente vai fazer. Da mesma forma, às vezes, aqui que a gente caminha paciente para o implante coclear, paciente com zumbido para o implante coclear, o paciente com zumbido e com tumor cerebral no nervo do ouvido, um tumor específico que esteja causando zumbido, ou um granuloma, ou etc., a gente às vezes manda para cirurgia de ouvido, mas eles lá que vão fazer o diagnóstico e a decisão do tratamento. Então, isso já passa a não ser mais da nossa alçada, né? Mesma coisa quando precisa de cirurgia para o zumbido, quando tem perfuração do tímpano ou quando tem otosclerose.
Então, a gente caminha para a reunião geral de ouvido e eles vão ou não executar a cirurgia. Isso vai depender de filas e de outros fatores aqui que cada grupo tem. Não sei se você quer complementar. Não, sendo que, mais uma vez, o que a gente falou, a adesão, a decisão sempre será do paciente. Mesmo que seja indicado, por exemplo, uma estapedotomia para uma cirurgia de autoesclerose, a decisão final sempre é do paciente e da família, né? Sim, com certeza, né? A gente não obriga ninguém a nada. É aquilo que a Laura fala e que a gente também já está copiando. Ela falou que vai patentear, que, na verdade, o barco, o remo, o timão do navio que vai para a cura ou não do zumbido, que vai para melhor ou não do zumbido, é do paciente, né? As decisões a serem tomadas, é uma consulta, a gente mostra o caminho. Olha, o caminho é A, B, C e D. Mas o paciente é que vai escolher se quer seguir por esses caminhos até alcançar o resultado final. Mesmo, doutora Jane, pensando que, como a gente sempre fala, a origem do zumbido muitas vezes não é a única, né? São vários. E o fato do médico entrar em várias frentes, ele vai tentar, por exemplo, uma dieta restritiva, enfim, por exemplo. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê tão certo. Isso não significa que isto não foi bem feito. A gente vai passar para ver a questão da audição. Então, o fato de não ter dado exatamente... não melhorei do zumbido, calma lá, né? Vamos ver isso, vamos ver aquilo. Então, tem muita coisa para mexer, muita coisa para harmonizar, e isso requer tempo e disciplina por parte do paciente sempre. A gente não tem como decifrar qual dos fatores é o mais importante na geração daquele zumbido. Então, a gente vai sempre do mais fácil, do mais simples, do mais barato, até o mais complexo e mais caro, né? É uma escadinha, a gente vai galgar degrau por degrau junto com o paciente até alcançar o que a gente quer. E um pouco também do que você falou, né, doutora? Como aquele paciente que tinha que ter uma dieta restritiva e que ele dizia, mas eu não vou deixar de comer meu pãozinho, é uma decisão. Só que, aproveitando esse gancho, eu tenho uma pergunta sobre isso, desculpa interromper, sobre intolerância de glúten. Zumbido por questão de intolerância de glúten, como é? Se inicia após quanto tempo de ingestão? Dura quanto tempo? Então, assim, não tem uma regra, né? A gente pode pedir exames, tá? Para detectar isso. Existe a pesquisa de anticorpos. A gente pode também pedir um perfil genético para ver se o paciente tem a mutação. Mas quando é que a gente suspeita? É quando o zumbido ele vem associado com distúrbios intestinais. Então, o abdômen estufado, às vezes uma diarreia, às vezes intestino preso, o intestino que não funciona todo dia ou que funciona mais do que uma vez por dia. Então, existem coisas na história que vão fazer a gente suspeitar, tá? Nesse caso específico, estava muito nítido, porque toda vez que o paciente comia o pãozinho, ele é um empresário, ele estava sempre em reuniões, jantares, almoços, então ele notava que aquele tipo de comida fazia o zumbido aparecer e o zumbido ficava, né? Então, isso foi um alerta. Hoje em dia, ele já percebeu que não é só com glúten, com doce também, com açúcar também. Então, é o glúten e o açúcar. Por quê? Porque quando ele faz a dieta de... Outro dia ele disse, doutor, eu estava há 1 mês sem comer glúten, fui comer uma cocada, o zumbido apareceu, né? Então, assim, aí agora ele quer um remédio para ele tomar junto, quando ele for comer a cocada, o zumbido não aparecer. Então, assim, é difícil, né? Quer dizer, é uma coisa que ele precisa gerenciar na vida dele, né? Então, assim, eu tento ajudar, a gente tenta ajudar, mas é muito nítida a história, né? O paciente percebe. Uma outra coisa, se o paciente não tiver condições de fazer exame, né, e não tiver essa nitidez de percepção que o meu paciente teve, ele pode simplesmente fazer uma dieta sem glúten durante 30 dias,
e observar se ele nota diferença no zumbido, sem fazer exame, sem fazer diagnóstico. Faz uma dieta restritiva 30 dias. Não teve diferença no zumbido, não é aquilo que está pontuando para a geração do zumbido, então ele pode voltar para o meu glúten normal, né? Então, acho que é questão de fazer um teste terapêutico, se você, por exemplo, não tem condições de fazer o exame ou de passar no médico para fazer um diagnóstico. E, doutora Jane, faço eu uma pergunta. Por que tem sido tão importante saber o hábito intestinal de um paciente que tem zumbido? Então, hoje em dia, o intestino virou a coqueluche, né? Do momento, porque se viu que 100% da serotonina que o cérebro precisa para funcionar direito vem do intestino. 50% da dopamina que o cérebro precisa para funcionar direito vem do intestino. Então, essas disfunções intestinais, que a gente chama de disbiose, elas acontecem quando existe um desequilíbrio nessas bactérias do intestino. E a gente vai suspeitar isso pela história, né? Então, se essas bactérias não estão equilibradas, o intestino tem mais de trilhões de bactérias. Se elas não estão equilibradas, eu não vou ter uma boa produção de serotonina, que é o neurotransmissor importante para manter o seu nível mental e emocional ok, né? E aí eu posso ter depressão, eu posso ter ansiedade, eu posso ter baixa imunidade. Existem as síndromes intestinais, do intestino permeável, quer dizer, aquele intestino mais aberto, que acaba absorvendo mais toxinas. Então, assim, o intestino, ele é o terceiro cérebro, né? Ele virou o terceiro cérebro, porque parte das coisas que o cérebro precisa para funcionar bem dependem do intestino que funcione bem, né? De um equilíbrio intestinal adequado, de uma alimentação adequada, de uma flora intestinal adequada. Se essa flora não está adequada, você acaba tendo doenças mentais, e a gente sabe que essas doenças mentais, elas são muito prevalentes no zumbido, né? 40% a 60% dos pacientes com zumbido têm algum transtorno psiquiátrico, tá? Então, o intestino virou uma febre, não só na otorrinolaringologia, mas em outras especialidades. Doutora, pode acontecer também de um paciente que vocês receitam determinado... o paciente está com uma depressão e vocês dão lá, receitam um antidepressivo. O fato dele, eventualmente, ter uma disbiose, né, pode fazer com que o efeito desse remédio sofra alguma consequência? É mais difícil você tratar esse paciente, né? A gente vê, muitas vezes, a psiquiatria já narra isso historicamente, que existe um percentual de pacientes com depressão e ansiedade que você trata com medicamento e eles não respondem. Esse percentual varia, 15%, 20% dos casos, né? E provavelmente essa não resposta, né, essa não responsividade do paciente ao tratamento medicamentoso se deva a essas outras condições do corpo humano que não estão equilibradas e não estão adequadas, e daí a visão integrativa, né? O que adianta eu tratar o cérebro se o intestino não está funcionando bem, não está com a permeabilidade boa, não está com equilíbrio bom? Então, eu preciso ver o paciente como um todo, né? E não focar apenas na doença, né? Focar no global, focar nele como um todo, tá? Para poder fazer um bom diagnóstico e um bom tratamento. Tem... Mais alguma pergunta? Tem sim. Existe zumbido causado por glicose encefalomalácia? É tratado com neuro ou otorrino? Peraí, glicose e não entendi. Ela pôs glicose barra encefalomalácia. Existe zumbido causado por glicose barra encefalomalácia? Sim, se, por exemplo, a encefalomalácia estiver localizada numa das áreas de geração, né, ou de processamento do som, pode acontecer. Então, por exemplo, se for encefalomalácia no lobo temporal, que é uma região do cérebro que fica bem aqui, ó, aqui em cima do ouvido, essa região do cérebro chama lobo temporal. É lá que a gente decodifica
os estímulos sonoros. Olha, é o barulho do trovão, é o barulho do mar, é a voz da minha mãe, é a campainha. Então, se a encefalomalácia for lá, sim, a gente pode ter um zumbido. Existem outras áreas do cérebro que também participam da geração ou da percepção do zumbido, entre elas o cerebelo e o lóbulo frontal. Então, por exemplo, às vezes o paciente teve um AVC e tem uma lacuna, ou ele tem, por exemplo, uma lesão cicatricial no pedúnculo cerebelar, que é uma região que apoia ali de inserção do cerebelo. Ele pode ter zumbido, sim. Então, essas áreas, vamos dizer assim, que processam o som, elas já foram bem estudadas e também conhecidas, né? E sim, pode acontecer. Ô, Thaís, eu vou pedir para o Rodrigo Zaidan mandar o link do estudo. Quem sabe a gente não pode entrar em contato com o professor da universidade e tentar uma parceria aqui com a USP. Aí, se você puder mandar para você, eu agradeço. Claro, ele inclusive fez uma complementação aqui da pergunta dele, que seria: a terapia NOT, Sivantos e Fractal Videx tem apresentado bom resultado para o zumbido? Então, Laura, melhor você falar. Fala, Laura, que é fono, melhor. Ela não falou nada, eu estou falando hoje. Nós estamos juntos. Na verdade, a terapia NOT pode ser muito interessante, mas, em primeiro lugar, o zumbido tem que ser do tipo tonal, do tipo apito, né? Se ele for tipo um chiado, uma chuvinha, então aí ele já não vai ter não vai ter benefício. Não sei também, Rodrigo, se você já fez alguma pulfenometria para saber em que frequência o seu zumbido está. Se é mais agudo, se é super agudo, se é médio. Então, isso é uma coisa muito importante, porque em muitos casos, sim, a gente tem um bom resultado, mas cada caso é um caso, é difícil falar no genérico. Então, você tem que ter um zumbido do tipo apito, tom puro, como a gente fala, e também ver que faixa de frequência que ele está, através da pulfenometria. Eu costumo dizer que terapia sonora é muito individual, né? Eu já tive paciente, por exemplo, um músico que testou o fractal e mesmo sendo... Fractal são tons que não se repetem, né? Aleatórios. E mesmo sendo aleatório e não se repetindo, o cara falava, olha, não aguento isso, não me agrada, né? E eu já tive muitos pacientes que melhoraram o fractal, por exemplo, da concentração, que o zumbido atrapalhava na concentração, né? Tiveram alívio, etc. Então, isso é muito individual, né? Essa coisa de terapia sonora é uma coisa tão individual, que nem, eu nem sei o que falar, né? Que nem marca de calcinha ou de cueca, quer dizer, o paciente pode gostar ou detestar, né? Tem uma aqui também sobre implante. Tenho perda neurosensorial unilateral, fiz implante coclear, mas o zumbido somente diminuiu, mas não sumiu. Tatiana. Bom, isso é interessante, né? Da gente ver. É exatamente isso, a visão integrativa do zumbido, né? Será que era só neurosensorial mesmo? Será que esse paciente não tem alguma coisa somatosensorial, alimentar, metabólica, psicogênica? Porque se o zumbido melhorou em parte, e considerando que foi 100% de sucesso na reabilitação auditiva, pode ser que tenha mais alguma coisa que precise ser corrigida, que é isso que a gente falou. Na maioria dos pacientes, é mais de uma causa. Os pacientes que passam aqui no Hospital das Clínicas, a gente faz vários tratamentos para chegar ao resultado final. Então, é terapia sonora, amplificação sonora, fisioterapia, exercício, dieta, né? Então, é um conjunto, psicoterapia, é um conjunto, medicamento. Às vezes, a gente vai para neuromodulação cerebral. Então, assim, não é uma coisa só. Então, pobre do médico ou do paciente que acha que zumbido pode ser tratado com uma única estratégia. Geralmente,
O que eu vejo no consultório aqui no HC é que são 2, 3 estratégias, né? E é por aí, é o caminho. Você subiu um degrau na sua escada, faltam outros degraus para você galgar para conseguir chegar onde você quer chegar. Então, precisa ver o que mais pode ser feito, se o ajuste está correto, se a reabilitação auditiva está plena. Então, vamos ver os outros fatores que podem estar contribuindo para essa percepção. Eu acho que cada vez mais aquela frase, cada caso é um caso, tem tudo a ver com o zumbido, né? Então, não dá para generalizar, é muito individual, tudo isso. Thaís, eu acho que a gente pode encerrar, não é? Pode ser. Tem algumas perguntas aqui ainda, mas qualquer coisa eu posso encaminhar por e-mail, né? Eu não sei quanto tempo de live que a gente já tem. 38 minutos. Então acho que sim. Mas pode encaminhar por e-mail que eu te respondo. Inclusive, você me mandou um e-mail hoje de um paciente. E se eu tiver com algum e-mail seu que eu não respondi, manda de novo que eu já respondo. Porque às vezes eu me perco nas respostas. Sim, não, fica tranquila. Eu estou sempre monitorando. Tá certo. Um bom final de ano para vocês. Feliz Natal. Que 2022 seja cheio de paz, amor e prosperidade. E a Laura agora. E eu a mesma coisa, tá? Que vocês tenham um bom final de ano e que 2022 nos traga boas novas. Obrigada pela atenção durante todo o ano. Obrigada, Thaís. Obrigada, doutora Laura. Tchau, tchau. Obrigada.